Hoje, no terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos traz novamente esse mesmo trecho. Trata-se da manifestação de Jesus para os discípulos de Emaús. Escutemos com atenção. Aconteceu assim. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía nisso. Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O que aprendemos com essa passagem? Na outra reflexão, falávamos que Jesus estava se manifestando justamente para aqueles que apresentavam uma deficiência na formação. A dor e a tristeza eram pontos em comum entre aqueles a quem Jesus se manifestou. Mas os discípulos de Emaús carregavam dentro de si uma frustração, fruto de uma expectativa não atendida. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Jesus nunca prometeu um reino material em Israel. Em diversos momentos, os discípulos
discípulos discutiam quem ocuparia as posições quando o reino fosse instaurado. Mas Jesus sempre os corrigia e ensinava que quem quisesse ser o maior deveria ser o servo de todos. Aqui temos algo forte. Nós nos parecemos com os discípulos de Emaús. Temos dificuldades de compreender. Jesus nos envia sinais, fala conosco de diversas formas, mas nós não entendemos. Jesus tinha se manifestado às mulheres e elas anunciaram a ressurreição, mas eles preferiram se afastar e voltar para a vida antiga. Além da frustração, podemos identificar tristeza profunda e até sinais de desânimo que podem se aproximar de uma depressão espiritual. A tristeza, o pessimismo e o desânimo produzem um dos piores tipos de cegueira. A pessoa até enxerga, mas não vê sentido, caminha de cabeça baixa, abatida, e seus pensamentos ficam cinzentos. Na narrativa, ficou claro que Jesus só começou a conduzir a situação depois que eles abriram o coração. Eles colocaram para fora toda a dor e frustração. Então Jesus entrou na situação, corrigiu e ensinou. Quando chegaram ao destino, Jesus queria continuar seguindo, mas algo já tinha mudado dentro deles. Aquela conversa despertou sede, despertou fome de Deus. Então eles fizeram um convite: fica conosco, Senhor. Jesus quer permanecer conosco, mas Ele respeita a nossa liberdade, espera o convite. Foi no gesto de partir o pão que os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus. Hoje, nós somos convidados a fazer o mesmo. Reconhecer Jesus só que no pão eucarístico. Reconhecer Jesus na caminhada da palavra. Reconhecer Jesus mesmo quando não entendemos tudo. Fica conosco, Senhor. Rádio Palavra de Deus em Canção. Uma palavra que ilumina, um encontro que transforma e um convite que ecoa no coração. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Jesus quer permanecer conosco, mas Ele respeita a nossa liberdade, espera o convite.